Quais os riscos de se fazer um aborto? A mulher deve ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo? Veja o que pensam os especialistas. Mesmo sendo feito no melhor hospital e pelo melhor médico, existem riscos imediatos, existem riscos a curto prazo, os imediatos são mais conhecidos, perfuração do útero, infecção, né? Mas, a longo prazo e a médio prazo, numa futura gestação, existe 7 vezes mais placenta prévia, que é um risco de morte, mais parto prematuro, que é um risco de morte por nenê, trabalho de parto prolongado futuro, mais possibilidade futura uterina, que é um risco de morte, mais processo infeccioso, maior número de partos cesarianos. Agora, o que é menos conhecido, que a médio e longo prazo, as mulheres que fazem aborto provocado têm maior número de mortes por causa natural, muito maior número de doença circulatória, muito maior número de doença cerebrovascular e muito maior casos de câncer de mama. Vou, nesse momento, falar pelo bebê, né? Que até agora não foi lembrado, de fato, né? Que tem uma autonomia diminuída e que a relação entre o pai, a mãe e o bebê é de responsabilidade, não é de direito, né? Então, o abortamento, ele mata uma criança inocente que não pode se defender. Nos livros de embriologia, dentro da faculdade, das escolas médicas, coloca de forma explícita: o zigoto é o início do ser humano. O zigoto é essa célula que resulta da fecundação do espermatozoide com o óvulo. A vida humana começa na fecundação. O embrião, com menos de 6 semanas de vida, ele acaricia o lábio superior, né? Ele faz o pescoço se curvar, o tronco se afastar da fonte de estímulo. Com 9 semanas, a palma da mão é tocada, os dedos se curvam, esboçando o gesto de agarrar. Em torno da 16ª semana, ele tem sensibilidade em todo o corpo. Uma informação importantíssima: hoje já se sabe que quanto mais prematuro, mais dor o bebê sente de forma mais prolongada do que um adulto, porque as fibras inibitórias, elas surgem depois das fibras que percebem a dor. Então, olha só, na 7ª semana do desenvolvimento, já existem receptores sensoriais na pele em volta da boca. Isso é importante, mudou completamente o paradigma, em termos de humanização, de cuidado de bebês. Porque, há 25 anos atrás, eu assisti um bebê ser operado, um cirurgião cardiovascular implantou um marca-passo, sem nenhum procedimento anestésico, porque achava-se que o bebê não sentia dor. E hoje sabe-se que ele sente mais dor do que um adulto. Na Espanha, a Espanha, o aborto foi legalizado em 85, e em 87 a gente tinha uns 17 mil abortos. Em 2011, 118.359, um aumento de 488% no número de abortos. E é isso que acontece numa sociedade que legaliza o aborto. O aborto passa a ser mais um método contraceptivo. Eu engravido, eu aborto. Eu engravido, eu aborto. O Ibope de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3%. Então, em 2 anos, a rejeição ao aborto aumentou. O Datafolha, em 2007, mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98 para 71% em 2007. E só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável. E aí, o que você vai fazer? Você vai obrigar essa pessoa a parir? Vai obrigar essa mulher a gestar? Temos 5 milhões de crianças no Brasil sem o registro paterno. Ou seja, são 5 milhões de crianças que são criadas unicamente pela mulher. São culpadas, penalizadas, criminalizadas e ficam com toda a sobrecarga. Porque eu vejo homens falando tão fielmente, forte contra o aborto, a favor da vida, mas eu não vejo nenhum dos senhores falando: você tem que assumir a sua responsabilidade de pai. Você tem que assumir. Você vai ser preso, não porque você deixou de pagar a pensão, mas sim porque você não deu afeto.
Por que essas pessoas não são criminalizadas? Por que a mulher ela tem que ser presa, ficar 3, 6 meses presa? Ninguém é louco de defender que uma mulher seja presa, vá para a cadeia, vai ser punida porque ela é vítima. Inclusive o Estatuto do Nascitur, do qual eu sou um dos autores, vai em que linha? Penalizar, aumentar a pena sobre o homem, sobre a irresponsabilidade paterna, já que hoje existe DNA. É fácil hoje comprovar quem está fugindo da responsabilidade. Se botar em prática o que o próprio Estado criou, que é a Rede Cegonha, desaparece todo esse debate, porque a mulher terá toda a assistência possível, terá todo o amparo possível, e aquela criatura gerada, e que ela o acolhe, e que ela o recebe, e que naqueles momentos iniciais da vida, né, estão ali duas vidas tão fortemente unidas na simbologia bonita da união, não há de ser rompida. Lideranças religiosas, adeptos de fé, têm utilizado a prerrogativa da maioria para bloquear a promoção de direitos civis e sexuais no Brasil, incorrendo numa ideia que tem na ciência política chamada a opressão da maioria sobre o direito de minorias. Não tem nada que justifique a mortalidade de uma mulher por ter feito um abortamento. Como as nossas colegas mesmos diziam, o desenvolvimento tecnológico, né, da indústria farmacêutica, o desenvolvimento tecnológico das pesquisas e de nossos cientistas, levou à possibilidade da realização de um abortamento por métodos simplesmente medicamentosos. Nós, mulheres, precisamos ser ouvidas. Né? Não é possível que a gente continue pensando ou ainda dizendo, alguns parlamentares, que a questão do aborto só se discute por cima do cadáver dele. Né? Nenhum senador, nenhum representante parlamentar foi eleito para falar em nome próprio ou em nome de uma determinada congregação ou denominação religiosa. Todos eles foram eleitos para falar em nome da totalidade da população. Veja daqui a instantes como outros países tratam a questão do aborto. Em 97 países, há leis que permitem o aborto induzido.